daqui pra frente, vamos adorar o Senhor. É assim que eu gosto. Vem, vem. Vamos lá. Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte, e em tuas mãos vou segurar. Leva a mão. Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte, em tuas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu vivo pelo que creio. Eu não olho vazio, eu vejo o seu amor. Eu vejo o seu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Glória a Deus, nós te louvamos, Senhor. As suas águas não podem me afogar. Vento sopra forte, em tuas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias. Eu vejo o quê? Eu quero só do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero a igreja aí, vamos lá. Do Senhor é a nossa força. Vem, vem. A alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. É o quê? Vem todo mundo, vem. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Aplauda o Senhor! Oh! Aplauda o Senhor! A alegria do Senhor é a nossa força! Vem, bola baixa! Glória a Deus! Ei, Pode me chamar! me chama de maluco. Ô, Glória! Pode me chamar de pirado. Pode me chamar de... Mas eu sou apaixonado. Dê a sua melhor salva de palmas a Deus! Nós estamos felizes aqui, porque eu quero declarar uma coisa sobre a sua vida.
Nós estamos felizes porque eu ouvi uma palavra do Senhor sobre a mim e para você, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. A igreja sempre vencerá. A igreja venceu e assim será daqui à eternidade que o Senhor nos busca, amém? Nós te adoramos, ó Pai. O Senhor chama o povo de Deus para cumprir seu propósito. Nação eleita, os improváveis, todos aqueles que crêem no Senhor vencerão, não na sua força, mas sim do leão de Judá. Todo joelho se dobrará, todas as línguas confessarão. Ninguém resiste ao poder que está no Senhor. Nações contra ti se levantarão, unidade brindamos na comunhão. Ninguém resiste à igreja que é do Senhor. Glória a Deus. O Senhor chamou. O Senhor chama o povo de Deus para cumprir seu propósito. Nós somos a nação eleita. Você é o improvável. Mas todos aqueles que creem no Senhor vencerão. Não nas suas forças, mas sim no leão de Judá. Declare todo joelho se dobrará, todas as línguas confessarão. Ninguém resiste ao poder que está no Senhor. Nações contra ti se levantarão, unidade brindamos na comunhão. Ninguém resiste à igreja que é do Senhor. A igreja vencerá. A igreja vencerá. As portas do inferno nunca prevalecerão. A igreja vencerá. Luz, a morte e o cordeiro vencerá. Declara a igreja. A igreja vencerá. As portas do inferno nunca prevalecerão. A igreja vencerá. Pois a morte e o cordeiro vencerá. Declare. A igreja vencerá. As portas do inferno nunca prevalecerão. A igreja vencerá. Pois a morte e o cordeiro Declare mais uma vez. A igreja vencerá. As portas do inferno nunca prevalecerão. A igreja gosta do chão. A morte e o cordeiro vencer. A igreja vencerá. As portas do inferno nunca prevalecerão. A igreja vencerá. Pois a morte e o cordeiro venceu. 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 Aplauda o Senhor! Glória a Deus! Declare para o seu irmão assim: meu irmão, estamos de pé. Vamos fazer algo profético aqui. Diz assim: Satanás, estamos de pé. Você tentou, mas nós estamos de pé. Repita: Jesus, nós estamos de pé. E somos mais que vencedores.
mas não desesperados. Estamos de pé. Estamos de Isso é profético. Isso é profético. perseguidos, mas não abandonados, mas não abatidos, Mas não destruídos. mas não destruídos. Estamos de pé. Estamos de pé. Fala, passa, levanta a voz. Não caminhamos pelo que vemos, Pelo que nos move. E é o que nós. é o que nós cremos. Nação Santa. Somos a igreja. Vivemos por fé. Declara, estamos de pé. Leva a voz, levanta a voz. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Satanás, a sua igreja está de pé, Senhor. Não caminhamos, não caminhamos Pelo que vemos, pelo que nos move. o que nos move. É o que nós cremos. Nação Santa. Somos o quê? Somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé. Eu quero que você veja. A perseguição não parou, a Igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. Jamais o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. vamos lá pra baixo. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição, A perseguição não parou, a igreja do Senhor se levanta. o Coliseu, O povo de Deus se a levanta. igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare, não caminhamos. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Eu quero que a igreja do Senhor cante agora. A perseguição. Você como igreja vai cantar. A perseguição. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A perseguição. Vai. Vai. A perseguição
nos move. É o que nós cremos. É o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Não caminhamos, não caminhamos, declare isso, pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. E porque nós estamos de pé, nós declaramos vida onde não há vida. Nós declaramos aos ossos secos: haja vida, porque nós somos a igreja do Senhor. E nós vamos declarar isso nesta tarde, porque o Senhor ainda tem grandes coisas a fazer aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Sim, Jesus. Aleluias. No mundo busquei, Declare. mas não preencheu-me. Canções são vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de assombrar fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar.
do nosso Deus. E por isso nós o exaltamos, nós o adoramos. Por isso nós estamos aqui. E nós vamos declarar uma canção que fala desse amor que nós temos pelo Senhor. Aleluia. Você está na casa do Pai, fique à vontade em adorá-lo. Que o seu incentivo seja o próprio Deus. Não seja uma voz atrás do microfone, não sejam palavras motivadoras, mas que a motivação do seu coração nesta tarde seja o próprio Deus, seja o próprio Jesus, seja o próprio Espírito Santo que habita em nós. Essa seja a verdadeira motivação do nosso coração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Envolve-nos nesta tarde. Envolve-nos nesta tarde, Senhor. Meu Senhor, envolve-me. Envolve-me. E em teus braços, Pai, é o meu lugar. Seu amor me constrange. E me leva mais somente em te adorar. Meu Senhor, envolve-me. Meu Senhor, envolve-me. E em teus braços, Pai, é o meu lugar. Seu amor me constrange. E me leva mais somente em te adorar. Eu quero estar somente em ti. E com o Senhor reinar pra sempre. Eu quero estar somente em ti. E com o Senhor reinar pra sempre. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Meu Senhor, Meu Senhor, envolve-me. Peça a Ele que te envolva nesta tarde. E em teus braços, Pai, é o meu lugar.
te louvar, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Te adorar, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Me leva junto a ti, Pai, ao lugar secreto. Perto quero estar, viver. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Me leva junto a ti. Me leva junto a ti, Pai, ao lugar secreto. Perto quero estar. Sejamos envolvidos, porque nós te esperamos, nós esperamos o Senhor, e nós te adoramos por isso. Nós declaramos tudo isso, porque nós somos apaixonados, e porque como a noiva, nós esperamos ansiosamente a volta do Cordeiro Santo de Deus. Nós te esperamos, Senhor. E enquanto esperamos, nós te adoramos. Nós te adoramos. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui.
Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança da igreja. O nosso encontro contigo. O nosso encontro contigo. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Ele vem buscar sua igreja, Yeshua. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e confessará. Mas a igreja será levantada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será levantada num piscar de olhos. Acontecerá. Declare Yeshua. Yeshua. Em breve, Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada do
Aleluia. Graça e paz, queridos. Eu quero agradecer imensamente pastor Marcelo, juntamente com a sua esposa, família e a igreja, pelo convite. Sinto que Deus tem uma palavra para você. E a imensa maioria são jovens, né? Quantos jovens nós temos aqui? Quantos que estão aqui se sentem jovens ainda que está? Glória a Deus. Eu também me sinto jovem, com um pouco mais de experiência, é claro. Deixar de ser jovem é algo que eu ainda não me acostumei com a ideia. E nesse evento, Make the Heaven, o tema do evento tem a ver com trazer o céu, fazer o céu, produzir o céu na terra. E o que a Bíblia fala para nós sobre isso? A Bíblia fala muito. Aliás, a Bíblia inteira é uma receita de como você viver o céu nessa terra. E eu queria abordar um assunto especificamente. Tem algo que Deus tem falado comigo. Inclusive eu estou preparando um livro, começando a escrever um livro, estudando para escrever um livro sobre isso. O livro vai ser, o tema do livro a gente está pensando algo tipo caminho da prosperidade. O que a Bíblia diz sobre isso? O que é genuinamente bíblico nós aplicarmos? O que eu preciso de tirar da minha vida, baseado no que a palavra de Deus diz relacionado à prosperidade? Porque há muito ensino errado na nossa mente. Eu não diria ensino, eu diria aprendizado errado. Porque você, quando converte, você é nova criatura, amém? Só que você vem com um aprendizado que foi transmitido pela cultura do lugar que você viveu, pela sua família, pela sua escola, que são princípios, valores e fundamentos que foram colocados dentro de você, que passaram a fazer parte do seu mindset, da sua mente, do seu modus operandi. E isso gera o que está à sua volta. E eu queria abordar com você um assunto à luz da palavra de Deus. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que tudo que sou, tudo que tenho e o que vier a ser é resultado de evangelho, é resultado de igreja. Eu não estou aqui querendo falar qualquer outra coisa para você que não seja resultado da minha vida em Deus e a experiência e o que o evangelho me acrescentou. Absolutamente nada. Eu não tenho esperança que nenhuma outra coisa a não ser evangelho possa mudar a sua vida. Ainda que isso possa surtir efeito na vida de alguém, não foi isso que aconteceu comigo. Eu não sou fruto de uma performance pessoal, de estudos que foram realizados, porque eu estudei A, estudei B, fez A, B ou C, não. Eu sou o que sou, porque Cristo Jesus mudou na minha vida, entrou na minha vida, mudou ela completamente, me tornei nova criatura e passei a crescer e prosperar nas bases do Evangelho. Alguém diz amém? Amém. Glória a Deus. E eu queria falar sobre o tema prosperidade. E afinal de contas, a prosperidade ela é muito misturada com riqueza. Mas prosperidade é um conceito que está muito acima de riqueza. Por quê? Porque existem pessoas que são tão pobres e tão miseráveis que a única coisa que elas têm é dinheiro. E dinheiro não é sinal de prosperidade. Dinheiro pode até ser sinal de algum tipo de riqueza, mas de prosperidade não. Porque prosperidade tem a ver com a sua alma. João, na carta de João, ele escreve a Gaio dizendo o seguinte: faço votos por tua prosperidade, assim como é próspera a sua alma. Então, o que a Bíblia nos diz sobre isso? E tem muitos ensinos, ou muito aprendizado, de acordo com a religião, com a cultura, mas não é genuinamente bíblico e nem palavra de Deus. Por exemplo, deixa eu só te dizer um deles. Alguém diz que
O evangelho é para os pobres e como tal deveriam permanecer. Por quê? Porque se Deus escolheu os pobres, então pobreza é algo que agrada a Deus. Isso é completamente errado, porque Deus escolheu os pecadores e pecado não agrada a Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas alguém pode dizer: pastor, está escrito lá, Jesus falou que o evangelho era para os pobres, Paulo falou que era para se lembrar dos pobres. Eu concordo plenamente com você, porque está escrito. Mas deixa eu te contar uma coisa. João, quando veio pregando, ele anunciou o reino de Deus. De repente Jesus aparece e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vem, é batizado por João. A partir desse momento, Jesus vai para o deserto, passa ali 40 dias em jejum e oração, e após isso, começa o seu ministério. Ao começar o ministério de Jesus, o ministério de João se encerra, porque João era o precursor daquele que havia de vir. E quando aquele que havia de vir veio, o ministério de João perdeu o foco. João então é preso, colocado numa cadeia, preso por Herodes, e estava ali próximo da sua morte. E ele então fica numa crise, porque ele não ouviu mais falar de Jesus. Naquele tempo, João não tinha acesso a informações como nós temos hoje. A informação anda muito rápido e de uma forma muito disseminada. Ele reúne os seus discípulos e pede para eles: vão procurar Jesus, localizem ele e pergunta para ele se ele é o Messias que havia de vir ou nós esperaremos outro. João queria ter certeza absoluta, apesar de Deus já ter falado com ele, de Deus ter usado ele com palavra profética, dele ser um canal de Deus, mas ele se abalou no seu espírito e pediu para que alguém fosse confirmar. Então os discípulos de João vão, encontram Jesus e perguntam para ele: Jesus, João nos mandou te perguntar se o Senhor era o Messias que havia de vir ou nós esperaremos outro. E qual foi a resposta de Jesus? Ide e dizei a João o que vistes e ouvides: os cegos veem, os mortos ressuscitam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, que mais? Os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. É isso aí, pastor, é nós aqui da periferia, sacou? Tá ligado? É nós da quebrada, o evangelho é para nós aí e é tal. Está correto? Está. O evangelho é para o cara da quebrada mesmo, é para o desfavorecido, é para aquele que é pobre. Só que tem um detalhe. Vamos analisar agora o contexto disso tudo. Quando o evangelho veio ter com um paralítico, o que o evangelho fez com ele? Ele passou o quê? Era paralítico, passou a andar. Há uma diferença entre ser paralítico e ser normal? Muita. O que o evangelho fez com o surdo? Passou a ouvir. Há uma diferença gigantesca entre ser surdo e ser um ouvinte. O que o evangelho fez com o cego? Passou a enxergar. O que o evangelho fez com que estava morto? Ressuscitou. Há uma diferença gigantesca nisso. E aos pobres é anunciado o reino de Deus. Uma pergunta: se o evangelho fez tudo isso com quem era cego, surdo, paralítico, morto, por que você acha que o evangelho veio ter com o pobre para ele continuar pobre? Já se fez essa pergunta? Deixa eu te falar o que é riqueza e o que é pobreza. Como é que nós definimos, na sua grande maioria, como é que as pessoas definem alguém rico e alguém pobre? O que é alguém rico? Alguém que tem um bom carro, veste roupas muito bacanas, mora num lugar privilegiado, estuda na escola A ou B, uma escola legal, tem dinheiro,
pode viajar, etc e tal. Sim ou não? É dessa forma. Como é que define alguém pobre? Alguém sem muito recurso, alguém que mora num lugar que conseguir, alguém com as roupas, né, meio amarrotadas, porque é aquilo que dá para fazer, é aquilo que dá para conseguir, e assim por diante. Mas deixa eu te falar uma verdade: esse não é o conceito de riqueza e pobreza. Riqueza e pobreza não é o que as pessoas têm, é o que as pessoas são. Eu sei que você não consegue entender isso de forma muito rápida, e eu vou tentar te ajudar com isso. Meu filho André Sardinha, hoje casado, né, pai, está no Senhor. Ele certa vez foi fazer seminário em Moçambique, e nós fomos para Moçambique também. E fiquei lá em Moçambique 25 dias, a primeira vez que eu fui lá. E Moçambique é um lugar com clima tropical, clima igual ao do Brasil, muito parecido, chuvas regulares, terra fértil, recursos naturais abundantes. Pra você ter ideia, Moçambique tem uma das maiores jazidas de reserva de gás e carvão do mundo. Mas algo me intrigou: o povo de Moçambique é um povo extremamente miserável. Pra você ter ideia, quando nós fomos para lá, eu via, né, a gente participamos de muitos cultos, e eu via irmãos da igreja que eles tinham uma única roupa para vestir, e às vezes completamente rasgada. Eu me lembro de jovens de 12, 13, 15, 16 anos que iam para a igreja com uma única roupa, com um buraco gigante. E eu comecei a observar aquilo e perceber, nossa, apesar de ser um povo muito alegre, muito intenso, assim, muito, no meio de muita pobreza. E quando você tem, né, assim, dificuldade para comprar comida, as outras coisas ficam sempre em segundo, terceiro, quarto ou quinto plano. Para você ter ideia, desodorante, coisas de higiene pessoal, são coisas que não fazem, né, não tem muita relevância ou prioridade. Por quê? Porque a prioridade é comer, a prioridade é existir. Depois de comer, aí vem essas outras coisas. Mas como é que pode um povo tão miserável, vivendo num país rico, terra fértil? Você tem ideia, eu vi vários lugares em Moçambique que brota água do chão. Por um outro lado, eu também viajei para Israel. Israel é um lugar, apesar de terra prometida, segundo a palavra de Deus, é um país que 85% dele é deserto. Eu nunca andei numa estrada, numa rodovia, durante tanto tempo, sem ver uma única folha verde à beira da estrada. Certa vez, andando nessa estrada lá em Israel, o guia, né, nos mostrou bem ao longe, assim, alguns pontos verdes de vegetação, muito longe. E ele olhou e falou assim: está vendo aquilo lá? Eu falei: estou vendo. O que é aquilo? Eu falei: não sei, deve ser um oásis. Ele falou: não, aquilo lá é um kibutz. Eu falei: e que cargas d'água é um kibutz? Ele falou: um kibutz é uma pequena fazenda. Eu falei: e como eles sobrevivem lá? Ele falou: eles criam cabras, eles vendem leite, vendem queijo e são sustentáveis. Eu falei: uau, que coisa! Os caras no meio do deserto completo são sustentáveis e conseguem viver sua vida normalmente. Para você ter ideia, Israel produz tanta comida que ele consegue exportar comida para os seus vizinhos. Israel não é um país com uma fonte hídrica que dá para suprir a sua nação. Então eles têm N indústrias de dessalinização de água. Eles pegam a água do mar, tiram o sal e transformam em água potável. A partir dessas duas experiências assim muito radicais, você pode concluir que
não é o meio em que você está que determina quem você será e o que você tem. Porque em um lugar o país é abundante, terra fértil, chuvas regulares, clima tropical, água em abundância. No entanto, miséria extrema. Do outro lado, um país desértico, sem água potável para a população, sem reservas naturais. Mas Israel é uma das grandes potências bélicas do mundo. Para vocês terem ideia, em Israel vivem em torno de 9 milhões de judeus. No mundo todo tem em torno de 18 milhões de judeus. Isso é 0,02% da humanidade. No entanto, eles colecionaram até então quase 20% dos prêmios Nobel da humanidade. Em volta de Israel, daqueles 9 milhões de pessoas, tem aproximadamente 300 milhões de árabes querendo fritá-los e comê-los assados, para você ter ideia, fazer estrogonofe deles, e não conseguem. Qual que é a conclusão então que nós chegamos? Riqueza e pobreza, prosperidade, não é o que está do lado de fora, é o que está do lado de dentro. E o que estiver do lado de dentro vai produzir o que está do lado de fora. Então, pobreza e riqueza não é o que as pessoas têm, é o que as pessoas são. Pessoas aprendem a ser prósperas e aprendem a ser pobres. E é muito difícil de entender isso de uma forma clara. Eu vou tentar te ajudar e te explicar isso de uma maneira que você entenda isso. E depois eu vou te dar uma solução no final, que é o que eu vejo acontecer recorrentemente no nosso meio. O aprendizado, ele é dividido em algumas etapas. Por quê? Porque se pobreza e riqueza é o que está do lado de dentro, como eu faço então para me tornar pobre ou para me tornar rico? Na verdade, ninguém quer saber como é que você torna pobre, né? Alguém aqui quer saber como é que é pobre? Fala assim, não, pastor, isso aí eu já sei, de cor e salteado. Isso aí não precisa não, eu quero saber o outro lado. Como que eu me torno próspero? Como que eu gero riqueza? Deixa eu te falar 4 etapas do aprendizado. O aprendizado, segundo estudiosos da didática, ele é dividido em 4 fases. Quantas fases? 4. A primeira fase é quando há uma inconsciência da necessidade de aprender. Vamos usar como exemplo alguém que vai tirar a carteira de motorista. Alguém aqui já tirou a carteira de motorista? Ok, me empresta uma cadeira, me arruma uma cadeira rapidamente. Então, o jovem, quando ele tem uma criança, 5 anos, ela tem consciência que precisa aprender a dirigir? Não, não tem consciência de que precisa aprender um dia a dirigir. Por quê? Porque isso está muito fora do raio de ação dela. Uma criança de 2, 3 meses de idade, ela tem consciência que precisa de ir ao banheiro fazer cocô, fazer xixi? Não tem. Então a gente pode chamar que nesta fase a pessoa ela é inconsciente e incapaz de realizar aquela tarefa. Ela não tem ainda nem consciência de que precisa daquilo. Essa é a primeira fase. A segunda fase é quando a pessoa ou o indivíduo ele percebe que tem a necessidade, mas ele não tem a habilidade. Então é quando uma criança ela começa ali na fase dos 2 anos, ela percebe, ela consegue chegar a perceber que ela tem que fazer cocô no banheiro, xixi no banheiro, mas ela ainda não consegue. Ela olha aquilo e aquilo ainda é algo fora do seu alcance, da sua realidade, mas ela já percebeu. É quando o jovem chega aos 14, 15 anos de idade, o pai tem carro e ele percebe que se ele pudesse dirigir, ele
teria um universo de coisas que ele poderia fazer que ele agora não pode. Por quê? Porque ele está limitado, depende do horário do pai. Ele marca um horário com os amigos, aí o pai tem que levar, o pai se atrasa, a mãe se atrasa e ele perde aquilo. Por quê? Porque ele não pode dirigir. Então, a partir daquele momento, ele cria uma consciência: quando eu fizer 18 anos, eu vou tirar minha carteira, minha carta de habilitação. Cadê os jovens aqui? Pois é. Então esse estágio ele é chamado de consciente, porém inabilitado. E aí o que vai acontecer no próximo estágio? O próximo estágio, esse jovem vai passar por um processo de habilitação. Quantos aqui tiraram carta? Deixa eu ver. Como é que aconteceu quando você foi tirar a carta? Você passou por um teste, estudou um monte de coisa, aula teórica, parará, até o dia que chegou na aula prática. E aí você entra no carro, tremendo igual uma vara verde, senta, e aí o professor do seu lado, com os pedais ali, para evitar você fazer um monte de besteira, e ali ele está ali, e aí ele fala para você: liga o carro. Aí você pega a chave. Não, pera, antes de ligar o carro, cinto de segurança, tal, tá no ponto morto esse negócio, ponto morto deve ser aqui. E aí você vai ligar o carro. Ó, legal, hein? Ó, aí você se sente o quê? Tô aprendendo a dirigir, só sabe fazer vrum vrum, mais nada. E já se acha que tá, ó, vrum vrum, vrum, vrum. Aí o professor fala: então agora você coloca a primeira marcha e sai. Primeira marcha. E agora? Embreagem. Primeira marcha. E agora você sai lentamente. O que vai acontecer? Você vai apagar o carro. Simples assim. Você vai soltar um tum. Aí o carro apagou, o que você vai fazer? Você vai ligar ele de novo, só que ele está engatado. Zum, 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 zum. Ai, o que aconteceu? Não, o carro está engatado. Você tem que, antes de ligar o carro, você desengata ele. Desengatar. Embreagem. Desengatou. Pode ligar agora? Pode. Recomeça. Uma nova chance. Quantos gostam de uma nova chance aqui? Vamos de novo. Agora você pisa na embreagem, passa a marcha e solta devagarinho, porque senão o carro pula. Tá bom, então primeira. E aí você vai, solta. E o que vai acontecer? O carro vai sair. Aí vai devagar, calma. Aí você aprende a fazer curva ali dentro. Para agora, aprende a dar ré, como é que é? Questão de retrovisor, olhar para trás. E aí o que acontece? Depois de você dar uma voltinha ali no cercadinho, você vai para onde agora dar uma volta? Dá uma volta na rua. Agora tem um monte de carro lá. Aí o bicho vai pegar. E aí você está lá, você já sabe ligar, tal, já sabe fazer as coisas, estudou placa de trânsito, mas agora ao mesmo tempo que você olha, tem sinais, tem semáforos, faróis, você tem marcha, você tem seta. E aí você vai, entra na rua, seta, e aí vai. E aí tem uma curva para fazer. Aí você vai, e agora, seta para a direita, vira, virou, virou. Passa marrando. E tem um carro, freia, e pisa na embreagem. E agora? Beleza. Ufa. Aí volta. Aí, primeiro dia que você vai pegar o carro e vai dirigir, chama alguém para ir com você. Imagina, alguém está do seu lado e está indo com você. E aí que você vai, e você vai nessa, né? E aí, ficou vermelho o sinal, tem que frear. Pronto. A pessoa vai olhar para você e falar: irmão, tem que ir ali, falou, a gente se encontra lá na cela, eu só tenho que pegar um negócio ali, pode ir na frente, está tudo certo. Por que ele vai falar isso para você?
Porque está inseguro. Ele está olhando para você e está vendo que você, na verdade, está num processo de aprendizado, que você tem que fazer muita força para aprender. Mas aí o tempo passa, você começa a dirigir mais, e cada vez mais isso vai ficando um processo mais suave, menos mecânico, a coisa vai mais tranquila. Depois de 6 meses que você está dirigindo, o que acontece? Você chama alguém para andar junto com você, você já entra no carro, tranquilo, põe o cinto, tal, pega o celular, arruma lá no GPS, funciona o carro. Ô mãe, tal, pai, falou, estou indo lá, tá bom? Aí já engata, já vai dando ré, olhando no retrovisor, passa no lugar, pega alguém e vai para a célula ou para algum evento, e você está andando e conversando com o cara. O cara fala, aí o cara agora que está preocupado, fala, olha lá o sinal, ficou vermelho. Fica tranquilo, mano, estou vendo o sinal. Está se preocupado à toa. Olha o carro na frente, vai bater. Não vai bater não, mano, estou tranquilo, fica em paz. Está tudo certo. Tá tranquilo aí. Esquenta não, bora trocando ideia aí. Você estava contando a história lá? Continua. Como é que foi o barato lá do negócio? Tá, continua. O que aconteceu nesse momento, que é o 4º estágio? No 4º estágio, você passou a ser... Então, vamos repetir os estágios. O primeiro é inconsciente, inabilitado. Ou seja, ele não tem consciência ainda e nem habilitação. O segundo estágio, ele tem consciência, mas não tem habilitação, habilidade para fazer aquilo. O terceiro estágio é quando ele tem consciência e está habilitado. Ele já aprendeu a dirigir, ele sabe fazer, passar a marcha, fazer as coisas. Mas tem um último estágio. Qual que é o último estágio? O último estágio é quando ele está inconscientemente habilitado. Ele dirige naturalmente, sem se preocupar com nada. É dessa forma que os melhores atletas jogam. Eles não jogam conscientemente. Eles já fluem com aquilo com tanta naturalidade que eles não pensam mais o que eles vão fazer. Você acha que o Neymar, esses jogadores aí, Vinícius, ele chega lá na frente do gol, ele pensa, não, peraí, eu preciso decidir qual que é a jogada. Não, ele chega lá e faz e confunde todo mundo. Por quê? Porque já tem um nível de habilidade tal que aquilo já está inserido no seu subconsciente. Deixa eu te falar, é assim em relação à pobreza e à riqueza. Quando você aprende a ser pobre, você vai ser pobre naturalmente, inconscientemente, por resto da sua vida. Alguém fala misericórdia? Então deixa eu te dizer, esse estilo de pobreza, isso tem a ver com cultura, tem a ver com o mundo, tem a ver com pecado e tem a ver com tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus. Por quê? Porque existem coisas que são enriquecedoras, e a principal delas, deixa eu te fazer uma pergunta, fazer uma faculdade pode te ajudar a ter um nível de conhecimento melhor e prosperar? Pode, sim ou não? Pode. O sistema do país em que você vive pode te ajudar, sim ou não? Mas nenhum deles há uma garantia. Se você acha que o sistema, esquerda ou direita ou centro pode gerar prosperidade na sua vida, eu vou dizer que você está indo pelo caminho errado. Porque agora nós vamos falar de evangelho, vamos falar de Bíblia, vamos falar de mover de Deus, vamos falar de favor. Tem alguém na Bíblia que se chamava José. Quem era José? José era um escravo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Escravo tem direito trabalhista? Sim ou não? Escravo tem férias? Escravo tem salário? Escravo tem 13º? Escravo tem vale alimentação ou alguma coisa? Escravo tem participação em lucro em empresa? Escravo tem sindicato para defender ele? Não. Mas tem um detalhe. Deus falou sobre o escravo José: eu te fiz próspero. Se você acha que é o seu trabalho que vai te prosperar, ou se é uma faculdade, ou se é um sistema de governo, me perdoa, você está enganado. Isso pode até acontecer com ímpios,
com pessoas que estão no reino de Deus? Não. Você precisa de definir onde está a base da sua prosperidade. Quem é que vai te prosperar? Porque Deus falou: eu te fiz próspero. Mas José era um escravo. Olha, jamais caia na tolice, na idiotice de achar que o seu patrão é o seu inimigo, de achar que o seu patrão está contra você, e que achar que ele é quem te escraviza. Porque se Cristo chamou para você ser livre, você está sendo escravizado pelo patrão, peça demissão amanhã, porque você está sendo completamente antibíblico trabalhar em um lugar onde você é escravo lá dentro. Então jamais diga, jamais abra sua boca para dizer que você trabalha um trabalho escravo. E qual que é a forma correta de dizer então, pastor? A forma correta de dizer, segundo a Bíblia e segundo o Evangelho, é: meu patrão é um canal de Deus, enviado por Ele para me abençoar, a colocar comida na minha mesa para os meus filhos. E o que passa disso é do diabo. Se você não está insatisfeito lá, então saia de lá. Enquanto estiver lá, seja uma bênção. Honre. Trabalhe com afinco como se estivesse fazendo para o Senhor. É, pastor, você não sabe como é que é meu patrão. Eu não sei como é que é o seu, mas eu sei como era o patrão de José. O patrão de José era senhor de um escravo, ponto. Escravo tem 2 direitos. O primeiro é não ter direito, e o segundo é, caso tenha, prevalece o primeiro direito. Mas tem um detalhe: em todos os lugares que José chegava, a chave do lugar ia parar na mão dele. Independente do lugar em que ele estava, a chave do lugar rapidamente ia parar nas suas mãos. Por quê? Porque José era próspero. José não olhava para os seus patrões como se querendo arrumar um subterfúgio para ganhar alguma coisa, porque afinal de contas ele era explorado. Não, José queria servir e honrar os seus, não era patrão não, era dono. E o que Deus fez? Prosperava José. Prosperidade, querido, não tem a ver com dinheiro. Prosperidade é quem você é. Você é próspero ou você não é próspero. A maior prova. Rapidamente, vamos pensar o seguinte. Vamos pegar alguém como Silvio Santos. Todos conhecem Silvio Santos, né? Silvio Santos é um empreendedor, empresário, milionário hoje. Mas vamos supor que ele tivesse 30 anos de idade. Quando ele tinha 30 anos de idade, ele já tinha alguma coisa. Vamos imaginar que ele tivesse 30 anos e a gente pegasse esse cara e tirasse tudo que ele tivesse, deixasse ele liso, zero, sem um centavo. O que aconteceria anos depois? Ele teria de novo. Por quê? Porque ele é próspero por natureza. Ele aprendeu isso. Mas vamos pegar um outro exemplo. Há um estudo que diz o seguinte: que 98% das pessoas que ganharam na loteria voltaram a ser pobres depois de 5 anos. Sabe por quê? Porque nunca foram ricos, apenas tiveram muito dinheiro. Sabe qual que é a lição que tira? O dinheiro não tem poder de enriquecer as pessoas. O dinheiro apenas expõe quem elas realmente são. Essas pessoas que ganharam na loteria, elas ganharam dinheiro e de repente começaram a fazer tudo enquanto é porcaria, gastando e se mostrando para poder mostrar para os outros quem elas eram. Certa vez eu vi um estudo na CBN, alguma coisa assim. CBN não, é uma rádio, é um canal americano. Não é CNN, são 3 letras, mas
Tinha alguma coisa beber, tinha um B, BBC, obrigado, BBC. E eles estavam estudando pessoas que ganharam na loteria e ficaram pobres depois. Eles foram entrevistar uma velhinha lá no Reino Unido, na Inglaterra. E aí a repórter entrevistou, a velhinha sacou um álbum de fotos lá, que ela tirou com um monte de artistas. Sabe o que ela fazia? Ela fazia festa, pagava os artistas para ir na festa dela, tirava foto, tal, pá, etc. E aí o dinheiro acabou, não administrou, nem sequer teve assim a capacidade de comprar um imóvel que, pelo menos quando ela acabasse tudo, pelo menos desse renda para ela sobreviver. E ela voltou a morar na mesma casa que morava, ganhando a aposentadoria do Estado, do governo, que mal dava para ela comprar os remédios da velhice. E no final, o repórter perguntou para ela, né, ela mostra aquelas fotos com tanta paixão, e o repórter pergunta para ela: o que você faria de diferente? Ou o que você faria se voltasse atrás? Ou se você ganhasse na loteria de novo? Ela respira fundo assim: eu faria tudo de novo. Eu falei: entende? Porque o dinheiro não tem poder de enriquecer as pessoas. O que Deus falou para José? Você é próspero. José não tinha dinheiro, mas ele tinha o favor de Deus. Onde ele chegava, as coisas aconteciam. Onde ele chegava, a bênção de Deus chegava junto. O que aconteceu quando ele foi para a casa de Potifar? A bênção de Deus estava com ele. Passou pouco tempo, a chave de tudo que Potifar tinha estava na mão dele. A chave do carro, a chave da casa, a chave da despensa, a chave das contas bancárias, tudo. Por quê? Porque José era competente e eficiente e confiável. Como é que você é no seu trabalho? Você é confiável? O patrão pode confiar a chave da empresa para você, que você vai estar lá a hora que precisar? O patrão pode confiar a chave do cofre na sua mão? A grande questão é, antes de José ter um patrão, ele tinha um rei soberano que governava sobre a vida dele. E José governava tão bem que a Bíblia diz que Potifar não sabia do que entrava e nem do que saía da casa. Por quê? Porque José era eficiente para isso. E o que aconteceu? A mulher de Potifar, de repente, se apaixona por ele. Talvez Potifar era alguém muito ocupado, não tinha muito tempo para poder dar assistência para sua esposa. E ela se apaixona por José. José naquele tempo devia ter por volta de 23, 25 anos. Era alguém com os hormônios à flor da pele. E ela tenta dar em cima dele, chamar a atenção dele. E ele sai fora. E eu penso, que aquela mulher devia assistir todas as novelas e as minisséries sensuais que tinha naquela época. Ela assistia tudo. Então ela sabia exatamente as técnicas da sedução. E aí eu tenho uma mente muito fértil. Eu começo a viajar na palavra de Deus, nas coisas. Aí eu fico imaginando, a mulher tentando seduzir o José. De repente aquela mulher chega lá com um decotão, com uma saia daquela assim, mostrando até a Serra da Mantiqueira, e começa a usar uma linguagem assim, diferente com ele. Ela chega para ele e fala assim: oi, José. José, me ajuda, José. Eu estou precisando de alguém para me ajudar. José percebe o ardil e sai fora. E aí ela tenta novamente, vai buscar qual que é uma técnica melhor de sedução
de um jovem sem qualquer tipo de malícia. E dessa vez ela parte por tudo ou nada. O que acontece? José olha para ela e fala: olha, o meu senhor, o Potifar, me confiou tudo nessa casa, e a única coisa que ele não me confiou foi você. E a sua confiança, a confiança do meu senhor, não será traída. E ele sai, e o que ela faz? Avança nele. E o que ele faz? Chuta que é laço. Chuta que é laço. E ele sai fora, sai correndo, e ela agarra as suas vestes. E ele corre. Quando ele corre, aqueles vestidões, naquelas coisas que o homem não usava calça naquele tempo, então usava uma saia, uma espécie de um vestido. O vestido fica para trás e ele sai correndo, pelado. E deve passar correndo pelado perto dos outros empregados da casa, porque a casa de um general não era uma casa, não era um apartamento de 70 metros quadrados. Era uma casa que tinha muita gente para cuidar de tudo. E aí ela, como via as minisséries sensuais, as novelas, ela sabia exatamente como é que dá um esquete. Ela sabia muito bem como é que dá piti. E sabe o que ela faz? Ela fala: olhem só, pessoal, o que aconteceu? Esse escravo veio aqui mostrar o pipiu para mim e eu gritei. E o que acontece? Potifar vai preso. José é lançado na cadeia. Mas tem um detalhe. O que acontece na cadeia? E agora? Cadê o seu Deus? Está na cadeia? Não, José tinha uma promessa: você é próspero. Se você tem uma promessa de Deus, não é o homem, não é o Lula, o Bolsonaro, ou quem quer que seja, que vai determinar o que vai acontecer na sua vida, meu querido. A questão é: quem que te prometeu? Quem é que te fez a promessa? Ele é fiel para cumprir. E ele vai para a cadeia. E quando chega na cadeia, o que acontece? A chave da cadeia vai parar na mão dele. Passa-se o tempo. Certamente o diabo falou muita coisa, tentou oprimi-lo, tentou falar para ele: esse era o sonho que você teve, do sol, a lua e as estrelas se ajoelhar diante de você, foi confiar, olha aí o que deu. Mas José estava firmado em uma promessa. Sabe qual era a situação de José? Pelo contexto que nós lemos e percebemos, o Egito não tinha cadeia para cumprimento de pena. A cadeia do Egito era para aguardar julgamento. E quando chegasse o julgamento, se o cara fosse culpado, ele não ia para a cadeia, ele ia para a forca. Por que você fala isso, pastor? Por causa do padeiro e do copeiro. Os dois foram julgados. E o que aconteceu? O padeiro foi morto. E o copeiro voltou para servir o rei. A única possibilidade natural de José se escapar da cadeia era aquela mulher falar para ele que estava mentindo. Mas tinha um detalhe: se ela dissesse isso, ela seria morta no lugar dele. Você acha que isso tinha possibilidade de acontecer? É claro que não. José era só um escravo, e matar um escravo que fez uma afronta a uma autoridade era um favor que se fazia. Mas Deus estava com José. E eu imagino, né? Se fosse hoje, talvez José cantasse lá na cadeia: sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca tu és fiel, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vai movendo aí que daqui a pouco a gente canta. Vai ser essa. E o que acontece? José apenas espera. Em quem? Naquele que fez a promessa. Naquele que é fiel para cumprir. Você tem promessas? Quantos aqui tem promessas? Fica tranquilo. Fala para o seu irmão, você tem promessa? Pergunta para ele. Então fica tranquilo. Não é um sistema de governo que vai impedir ou favorecer a promessa se cumprir na sua vida. Porque o Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é Deus e nenhum dos seus planos serão frustrados. Acontece então de José, aquela situação toda, você conhece a história, ele é chamado diante de Potifar. Perdão, agora diante de Faraó. E o que acontece ali? Meia hora de conversa e rapidamente agora a chave da nação vem parar na mão dele. Sabe por quê? Porque havia uma palavra sobre ele. Deus disse: você é próspero. Quando Deus disser algo para você, jamais deixe que qualquer outra coisa tenha lugar no seu coração. Ainda que as circunstâncias digam que não, ainda que homens e provem por A mais B que aquilo não tem possibilidade de acontecer, esteja firmado na promessa, porque Ele é fiel para cumprir. A palavra diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Está escrito, e eu creio, que Cristo Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de você e de mim, para que através da sua pobreza, uma vez que Ele se fez pobre, eu e você nos tornássemos ricos. Ricos de quê? De tudo. Sabe o que é tudo? Sabe o que significa tudo em grego? Alguém sabe? Tudo em grego significa tudo. Em hebraico também. Então a prosperidade de Deus sobre a sua vida, ela é para todas as áreas. A palavra salvação na Bíblia, ela não tem o sentido único de apenas te tirar do inferno. Não. A salvação é um combo de Deus que te tira do inferno, te tira da doença, te livra da desgraça, te livra da miséria, te livra da opressão e te livra da pobreza. Alguém próspero é alguém suprido, favorecido por Ele. Não existe nada mais poderoso para enriquecer alguém do que o Evangelho. Quer aprender a ser rico? Pratique Evangelho. Evangelho é o seguinte: dar-se-á e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Está escrito que Ele nos enriquece em tudo para toda generosidade. Você quer ser enriquecido? Um sinal de que você está sendo enriquecido por Deus é a sua generosidade. Está escrito que aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Qual é a quantidade que você tem hoje? Qual que é o tamanho do que você tem hoje?
Eu quero te falar, não interessa a quantidade de recursos que você tem, isso para Deus é pouco. Ele sempre está querendo te aprovar para coisas maiores. Quantos querem responder o chamado de Deus? Queria chamar minha esposa para vir aqui e vamos cantar. Vamos cantar a Deus de promessas. Sempre atentos permanecem em mim. Fica de pé. E os ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu quero convidar aqui à frente todos aqueles que têm promessas da parte de Deus. E talvez você está olhando e falando: Deus, quando é que isso vai acontecer? Eu quero orar para que Deus fortaleça a sua fé. Declarar sobre você uma fé inabalável. Creia na promessa, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Eu quero confessar algo para os irmãos aqui. Nesses dias, tanta mudança que começa a aparecer nas nossas vidas, eu confesso para você que a minha alma começou a falar mais alto, os meus sentimentos mais altos, de pensar de que seria da igreja, tanto de um lado quanto do outro, em relação à política mesmo. Porque a gente vai lendo a palavra, vai vendo algumas coisas que é de Deus, outras coisas que não são. E eu confesso para você que a minha alma gritou muito. E na segunda-feira,
Quando meu marido me acordou, eu falei assim: a gente ainda está nesse mundo. Jesus não voltou ainda, nós não fomos arrebatados ainda. Mas ainda não é o propósito de Deus. Assim como Ele acabou de ministrar aqui agora, eu tenho que toda hora lembrar na minha alma e colocar o meu coração diante do trono. Porque nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. Nós temos um Deus que Ele está no trono. E Ele não erra. Ele nunca erra. E isso nós temos ministrado para as crianças agora. E essa ministração vem no meu coração. Deus não erra. Deus não falha. E ainda que minha alma grita, eu sei que o Senhor vive. E Ele vive para nos colocar como igreja e levantar como igreja, para que nós sejamos mais fortes ainda. E que para provar que nós não dependemos de nenhum governo, mas nós dependemos do Senhor Jesus. Você não depende do sistema. Você não depende do sistema, você depende do Senhor Jesus. E Ele levanta quem Ele quer, e Ele faz cair quem Ele quer. E aonde você está, jovem? Aonde você está, eu creio que Deus pode te prosperar. Deixa eu contar uma história muito pequenininha aqui, de 3 minutos somente. Eu sei que o nosso tempo já está estourado. Já estourou aqui, ele está me falando. Mas eu quero te dizer algo. O meu marido é filho de uma empregada doméstica. Ela era mãe solo. E ela criou ele sozinha. Ela engravidou, casou, engravidou aos 14 anos. E assim que ela engravidou, o marido abandonou ela. E o meu marido não tinha chance nenhuma de ser e de ter o que tem hoje. Apesar de ser pastor, nós temos uma empresa. E nós temos uma multinacional hoje. Apesar... Não esquece que ela é minha esposa, tá? Então, esposa sempre... Apesar de ser filho de uma empregada doméstica, Deus tirou ele lá do estado de Goiás, de uma cidade pequena chamada Nápoles, e trouxe ele para São Paulo, e levou a empresa dele, ainda que pequena, de um braço pequeno, mas quem que era ele? Eu falo para ele que ele é o José. Eu estou te contando essa história, não é para falar que eu sou grande, que eu quero aparecer, não, para falar que Deus levanta quem Ele quer. O meu marido não tinha padrinhos. Não, ele conhecia alguém rico, que tinha uma empresa, que tirou ele de lá e colocou ele, levantou ele a mais. Não! Ele tinha um Deus que fez isso na vida dele. Aleluia! Nós temos um Deus que faz isso na minha vida, na sua vida. Então por que eu estou te contando isso? Porque talvez você tenha a mesma história que ele teve. E Deus quer fazer você prosperar, meu irmão. A única diferença que eu vejo é que quando eu conheci o meu marido, quando eu conheci ele jovenzinho, eu ia sempre procurá-lo para a gente estar conversando alguma coisa, falando, e a gente já estava em corte. Eu sempre pegava ele estava de joelho orando ao Senhor, assim como José, e sempre colocando os seus princípios de Deus em primeiro lugar na sua vida. Então eu quero dizer para você que está aí embaixo, não desista dos seus sonhos. Não desista, você pode ser vendido como José em algum lugar, mas Deus vai te levantar. Sabe para quê? José, no final de tudo, sabe o que aconteceu com José? Ele foi a salvação de Israel. Ele foi a salvação do povo dele. E eu quero dizer para você, acredite em você. Você pode ser a salvação da sua família. Aleluia! Deus quer te fazer crescer, para te levantar como um jovem próspero na sua família. Sabia que é você, jovem, que pode comprar uma casa para sua mãe, para o seu pai,
sabia que através de você que Deus quer levantar para que a sua família seja próspera? Eu quero te entusiasmar a isso, porque a promessa de Deus que está na palavra de Deus é para você. É para você que está aqui. E eu quero declarar que nós seremos o povo mais feliz da face da terra ainda. Porque a Bíblia fala sobre isso. E que você será um povo próspero, sim. Nós seremos um povo próspero. Cresceremos e avançaremos, porque o nosso Deus está conosco. Aleluia. Eu queria chamar você a orar agora. Que você venha colocar a tua mão no seu coração agora. Xerianda labaxere me coramanai. Checovarabachere me andarabachere me ondarai. Recanturianda labaxere me convarabalaia. Neve labaxere me canturianda laia. Recanturianda labaxere me convaramanaia. Comece a falar ao Senhor aí o que o seu coração deseja. Fala: Senhor, eu desejo crescer. Eu desejo avançar. Por mim mesmo eu não vejo como, mas pelo Senhor eu tenho como crescer, como avançar, como ser cheio da tua presença. Xerianda labaxere me o. Checova labaxere me cova lamanaias. Xerianda labaxere me cova labaxere me canturianda labaxere me anda. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar esses jovens, eu quero colocar essas pessoas que estão aqui agora, que não são todos jovens, mas são servos do Senhor, recanturianda lamanaio, debaixo da tua promessa, debaixo da tua unção. Vem encher, vem encher, venha trazer a revelação de quem cada um é diante do Senhor, diante das tuas promessas, diante das tuas necessidades, Senhor. Xerianda lamanaias. Eu quero declarar que aqui nós vamos ter várias pessoas que serão cheios das promessas do Senhor, cheios da prosperidade do Senhor. Teremos jovens aqui que vão crescer e o Senhor vai usar aonde eles forem. Xerianda labaxere me canta lamanai. Xerianda labaxere me canturianda lamanai. Checanda lamanaias. Senhor, venha curar o teu povo. Venha curar o teu coração, o coração do teu povo. Xerianda lamanaias. Enchendo de fé, Senhor. Xerianda labaxere me canta lamanai. Xerianda labaxere me canta lamanai. Eu queria saber aqui, de quantos jovens nós temos desempregado aqui. Não é só jovem não, estou vendo pessoas também de 20, 25, 30, 40, 50 anos aqui. Eu quero orar por você. São esses aí. Quem está perto, coloque, impõe a mão sobre essas pessoas. E nós vamos declarar sobre essas pessoas que o Senhor vai trazer uma prosperidade do mundo espiritual. Nem é desse mundo, mas é do mundo espiritual. E que você será empregado. Pastor Marcelo, eu declaro sobre a sua igreja que vocês não pedirão emprestado, mas serão cheios da presença de Deus. Deus enviará recurso para essa igreja. Deus fará esse será Jesus próspero na vida labaxere micova labalaia da igreja, na vida dos familiares dele. Nós declaramos que essa escola que está aqui vai crescer, vai avançar, vai sair daqui para outros lugares. Xerianda labaxere micovas. E vocês terão muito mais do que imaginam,
muito mais do que imaginam, serão cheios da unção de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebam. Aleluia. Pai, nós queremos declarar: serão cheios, supridos, abençoados, prósperos. Deus traz a revelação que cada um precisa. Nós declaramos portas abertas. Portas abertas. Portas abertas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós chamamos a existência um tempo de prosperidade. 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 Para Maracaia, Serecleia, Soromolo, Candré, Serecleia, Soromara, Serecleia, Soromara. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Oh. Glória a Jesus. Fala para o seu irmão: não temas, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Pode voltar ao seu lugar, querido. Muito obrigado, pastor Marcelo. Que o Senhor continue abençoando. Glória a Deus, aleluia. Quantos foram abençoados? Espera aí, pastor Isaías, Alexandra, suba aqui, vem cá. Quantos foram abençoados por essa palavra tremenda, poderosa? Deixa eu falar algo para você. Sabe, olha para cá, antes de você voltar para o seu lugar, olha para mim aqui, ó, um minuto. Para aí no corredor aí, olha para mim. Sabe, a palavra de Deus, pode acender a luz para mim só um pouco, Valtinho, por favor. Deixa eu falar algo para você. A palavra de Deus, antes de Deus fazer algo, você pode reparar na palavra de Deus. Antes de Deus fazer algo, Deus ele usa pessoas que têm autoridade para que aquilo que ela está falando se cumpra na vida das outras pessoas, com aquelas palavras que foram liberadas. Sabe, Moisés havia sido chamado, pelo Senhor para poder tirar o povo do Egito e levar até Canaã. Daqui a pouco eu quero ministrar sobre isso. Mas algo, primeiro Moisés precisava ser gerado no coração dele, na vida dele, para que ele tivesse autoridade, para quando ele abrisse a boca, aquele povo que era o povo dele, no qual ele não havia sido criado, junto com eles, Moisés não andava junto com aquele povo, mas algo Deus precisava gerar, numa autoridade sobre a vida dele, para que aquele povo reconhecesse, para que ele pudesse ser a voz profética na vida deles, e eles pudessem conquistar Canaã. Sabe, eu quero falar algo para você. Pastor Isaías e a Alexandra, eles são duas pessoas que têm autoridade em falar na questão de prosperidade. A autoridade na questão que tem a ver com finanças, com avançar, com crescer. Sabe, porque já viveram, se tornaram autoridade sobre isso. Sabe, então é muito importante, você que ouve uma palavra de quem é uma autoridade no que está falando, você declarar isso diante de Deus, falar: eu quero ser dessa mesma forma, mas para isso Deus precisa gerar o que gerou neles, também precisa gerar sobre a minha vida. Sabe, uma das formas que nós fazemos isso, uma das formas que nós temos da parte do Senhor para nós, que nós recebemos aquilo que foi ministrado, é quando nós abençoamos, nós reconhecemos, quando nós estendemos as nossas mãos e dizemos: nossa, eu quero viver tudo isso que eles têm vivido. Porque eu quero dizer algo para você, não é só questão financeira. Tudo que eles colocam a mão prospera, cresce, avança. Sabe, esses dias atrás, eu conheci os filhos do Isaías, um meio perdido ali pela Vila Mariana. Hoje é pai, Isaías é... Irmão, ele é novinho assim, mas ele já é avô de 3 netos. Mas por que acontece isso?
Porque há uma unção de prosperidade. A Vila Mariana tem crescido. Passamos um tempo sem crescer a Vila Mariana. E a Vila Mariana era uma igreja que enviou, boa parte dessas igrejas que vocês conhecem aqui em São Paulo, saiu de lá da Vila Mariana. Passou um tempo que não enviou mais ninguém. Mas a Vila Mariana tem voltado a crescer novamente. E eu tenho certeza que aquela unção que foi deixada lá pelo pastor Wilson, que passou pelo pastor Ricardo, agora está passando para ele, vai certamente acontecer novamente. Porque, irmão, Deus nunca falha, como a Alexandra disse. Deus não falha, Deus não erra. Então, se Deus liberou, quero falar para você, vai continuar acontecendo. Se Deus liberou uma palavra que nós seremos prósperos, nós seremos prósperos. Porque ela foi liberada através da boca de alguém que tem autoridade. Você crê nisso? Você crê? Estenda a sua mão para cá. Abençoe o ministério do Isaías, do pastor Isaías, da Alexandra. Abençoe a vida deles, a sua igreja, seus discipulados, os seus pastores. Erga sua voz aí onde você está. Erga sua voz agora, declare isso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, assim como a tua palavra diz, e a tua palavra diz que nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Pai, a tua palavra, Senhor, diz que foi o Senhor quem nos escolheu, o Senhor quem nos chamou, o Senhor que nos designou. Senhor, a sua palavra diz, Senhor, que obras maiores nós faríamos. Senhor, e nós cremos, Senhor, esta palavra sobre a vida do pastor Isaías, sobre a vida da pastora Alexandra. Senhor, nós cremos que obras maiores eles farão. Senhor, nós cremos, Senhor, que tudo aquilo que eles viram, que eles provaram, Senhor, que eles viveram, eles viverão ainda mais, com mais intensidade, com mais frutos, com mais prosperidade, cada dia mais, e que cada dia mais eles serão levantados nessa nação, como boca, com autoridade, como boca profética neste lugar. Por isso, como igreja, nós recebemos a palavra que foi, Pai, que nos foi ministrada, mas nós também abençoamos essas vidas. Glória a Deus, aleluia. Gente, eu estou pedindo licença aqui para o pastor, só para falar uma coisa. Quando eu falei, ai meu Deus, tomara que eu não esteja mal interpretada. Quando a gente fala que Deus colocou ele como tem empresa em outros lugares, em outros países, eu quero te dizer algo. Isso não foi algo que veio do nosso coração, foi o Senhor que nos deu. A empresa que nós temos lá, 50% hoje é da vinha. E ela tem abençoado pastores, pago salário de pastores. Nós usufruímos disso? Usufruímos sim. Mas a nossa intenção é levar a palavra de Deus através daquilo que o Senhor nos deu. Então, hoje, ele pode falar depois alguma coisa a mais, quem quiser saber. Mas nosso interesse não é de ser próspero financeiramente. Isso é bom, a gente usufrui disso. Eu vou te dizer que é bom isso. Mas é abençoar a igreja do Senhor, saber que nós podemos, através das nossas empresas, pagar um salário de um pastor, abençoar outro pastor lá, porque é difícil abrir uma igreja lá. Começa uma igreja pequena e muitas vezes não tem, na Europa, não tem condições de pagar o salário dos pastores. E graças a Deus, através de 50% que tem a empresa lá, a gente consegue pagar para os pastores que estão chegando. É isso, né, amor? Então é isso que eu queria falar para você, que quando você coloca em primeiro lugar, buscai primeiro o reino de Deus, todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus, aleluia.